Boa noite. Ai, agora tem até que respirar aqui. Credo, ai, que a gente está tentando, tem quase 5 minutos essa história, quase 10 minutos, na Quase, verdade. desse E jeito. aí, boa Mas vai dar noite. certo agora. Agora vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Daiane. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente do que está acontecendo aí, né? Hoje nós vamos ensinar as pessoas a tirar proveito do coronavírus. Mas Nossa, e totalmente antes, seu contramão, né? totalmente. Mas antes, a gente quer pedir para vocês, por favor, para chamar mais pessoas para assistir a live, né? Porque anima a gente a continuar fazendo lives juntas, a continuar fazendo lives também separadas, mas anima a gente a continuar nosso trabalho aqui, né, Daiane? Com certeza. Chama aí, pega esse aviãozinho aí, vai chamando o pessoal, porque o que a gente vai falar aqui hoje, eu tenho certeza que vai te ajudar e vai contribuir muito para a sua vida pessoal, profissional, seja o que for. Isso aí. Eu tô chamando aqui também, mandar para algumas pessoas. A Luciana tá falando que vai ser um tutorial de como tirar leite de pedra. É praticamente isso mesmo. Desse jeito. Então, eu vou me apresentar, depois a Daiane se apresenta. Eu sou a Jéssica Cecília, sou psicóloga, sou formada em psicologia pela PUC e estou fazendo especialização junto com a Daiane em psicodrama pelo IGP. E eu e a Daiane, nós já atendemos juntas lá na PUC, terapia de grupo, e agora nós fazemos a especialização juntas. E essa já é a nossa quarta live juntas, é a última desse circuito, mas se vocês quiserem, nós podemos fazer mais, né, Daiane? Pois é, hoje tá num clima assim de despedida, né? Por que a gente, nós seres humanos, a gente tem tanta dificuldade com o término das coisas, né? Tudo que termina a gente tem dificuldade, acho que é porque a gente não gosta de perder, né? Com certeza. Verdade, verdade. Nossa, Nem o muito Instagram forte. queria que a gente fizesse a última, né? Tava dando trabalho aqui pra É, gente fazer. pois é, pessoal, meu nome é Daiane Oliveira, também sou psicóloga pela PUC Goiás, conheci a Jéssica lá, a gente faz Vou tirar essa. especialização juntas em psicodrama, eu atendo, nós duas também somos psicólogas clínicas, a gente atende ali no setor oeste, e vamos que vamos, é a última live hoje e a gente espera fechar com chave de ouro, e vamos interagir, galera, já prepara suas perguntas, suga de nós tudo aquilo que você tiver de dúvida, não deixe de perguntar e nem de mandar, porque a gente está aqui justamente para essa live para fazer para vocês, para ajudar e contribuir de alguma forma. Isso aí mesmo. Então, hoje nós vamos, assim, eu recebi uma crítica, vou só pontuar aqui, porque eu sei que provavelmente deve ter alguém que está assistindo a live que deve ter pessoas com, com corona ou conhece alguém que teve coronavírus, mas essa live a gente não quis de forma nenhuma ser desrespeitoso com quem está passando por essa situação, inclusive meu pai e minha avó estão com essa beleza aí, esse vírus infeliz. Mas a gente queria fazer uma coisa que fosse diferente do que está sendo, né, colocado na mídia, do que está sendo colocado nas lives, para a gente também aproveitar esse momento de reflexão, porque todo mundo está tendo que ficar em casa, agora está começando a reabrir as coisas mais ou menos. E foi assim que a gente pensou, né, Daiane? Sim, com certeza. Né, nos momentos de dores que saem os maiores guerreiros. Então a gente não pode simplesmente deixar essa situação nos paralisar. A gente tem sim que se compadecer, é um momento de compaixão, um momento de se colocar no lugar do outro, mas tem muitas pessoas que precisam ouvir aqui o que a gente vai falar hoje. Então, eu acredito que é igual a psicologia existencial fala, existe o ser doente e o ser saudável. Não temos como separar a doença, nós somos seres que, né, a morte é a única certeza. Mas tem como sim, nos momentos de dificuldade, a gente ver algo bom e sair disso. Tem pessoas que estão paralisadas nesse momento.
O que a gente também tem muito visto, acredito que também quem está assistindo a live deve ter visto, é aqueles memes falando assim, tem dia que você tá bom, tá bem, e tem dia que você tá mal por causa da situação toda, né? E realmente é isso mesmo, assim, o que a gente não pode, nós que não estamos passando por esse processo, nós que não adoecemos de alguma forma com esse processo, o que a gente não pode é ficar paralisado e nem pensar que o ano acabou, que o ano não existe, que 2020 pode ser cancelado, porque assim, eu vou tirar como eu, por exemplo, mesmo. É, Nesse tempo de 6 meses já, né, que a gente está desse jeito, foi um período de tempo que eu mais fiz leitura, foi o período de tempo que eu mais fiz cursos. Então, assim, tive uma aproximação muito boa com a minha filha, porque minha filha também fica em berçário, escolinha desde muito pequena, então, e com meu noivo também. Então, assim, para a gente poder rever também essa situação. É lógico, é triste, é traumático, é preocupante, mas e a gente que está vivo, o que, é que a gente vai fazer? A gente que está saudável, o que, é que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente sentar no sofá ou deitar na cama e ficar lá chorando, porque aí vai ser mais um doente. E a gente estando doente, como que a gente vai ajudar outras pessoas que estão doentes? Então, assim, eu acho que quanto melhor e mais saudável nós estivermos, melhor vai ser para todo mundo que está ao nosso redor e para as pessoas que, possíveis parentes, amigos, colegas que estejam doentes, que a gente possa, né, contribuir de alguma forma. É isso Inclusive mesmo. com essa live. É, isso aí. Então, o primeiro tópico que a gente tinha colocado aqui, né, Daiane, de aproximação familiar. Porque, querendo ou não, agora, querendo ou não mesmo, nós temos que ficar 24 horas dentro de casa com as mesmas pessoas. Assim, a gente descobriu que a gente tem um noivo, um marido, um cachorro, um gato, uma filha, né, uma avó, um vô, um pai, uma mãe. Como que tem sido aí para você, Daiane, essa história? Então, eu confesso que na primeira semana, na primeira quinzena, quando realmente fechou, eu passei um momento de paralisação, literalmente. Eu ficava nesses 15 dias pensando assim, agora, vai fechar, o que, que eu vou fazer? E foi um momento assim que, de fato, eu me assustei, sabe? Quando você vê que as coisas acontecem. E isso que você falou é muito pontual sobre a questão da família. E eu quero trazer o pessoal para a realidade, que os dados mostram, né, que os pedidos de divórcio aumentou, a violência contra a mulher aumentou, né, os abusos aumentaram. E o que isso mostra? Isso mostra o quanto algumas famílias e algumas pessoas estão disfuncionais. Então, esse vírus está nos trazendo para a realidade, para a gente começar a realmente priorizar algumas coisas que importam, né? Então, isso eu fiquei balançada também, né, nos primeiros 15 dias. Só que aí, né, no decorrer, a gente vai indo, mas isso mostra esse tipo assim, cara, como que eu estou enfrentando os dilemas da minha vida? Será que eu não estou fugindo desses problemas? Escondendo debaixo do tapete, né? Isso. Porque Então, assim, acaba que na movimentação do dia a dia, naquela loucura que a gente estava vivendo antes, porque agora assim, agora tá tudo muito mais tranquilo, tá bem louco, mas assim, com a movimentação que a gente tinha antes, hoje tá bem mais tranquilo, né? Mas como que a gente estava lidando com essas situações todas? Tipo assim, a ocupação do tempo, o que ela tá mascarando, né? Como se a gente estivesse disfarçando toda uma problemática que existe e agora tá tudo na nossa cara, assim, não tem como disfarçar, né? Porque essa doença, como ela nos parou, e é engraçado, olha só, essa questão da ansiedade, que é um dos problemas mundial, né? Ansiedade e depressão. Então, o que acontece? Eu enfio a cara no trabalho, eu enfio a cara fazendo um monte de coisas, eu perco meu tempo, ou às vezes acho que estou ganhando, desabafando sobre a minha vida com os amigos, isso não tem problema, só que daí eu estou fazendo o quê? Eu estou fugindo de resolver as questões que eu preciso resolver da minha vida, de entrar em contato com alguns conflitos. Então, eu vou buscando o mecanismo de fuga, né? sabe? Isso, porque uma das características do ansioso
é que ele precisa estar sempre se sentindo produtivo para se sentir alguém. Então ele vai procurando, vai fazendo, e nós, seres humanos, a gente é mestre em fazer isso, né? Em querer o tempo inteiro estar sendo produtivo para mostrar o quanto a gente é bom, e a gente acaba perdendo o presente, fica no futuro, e o ansioso acaba que não faz nada. Porque ele não executa, ele só fica na área da imaginação, né? Então, é uma das evidências que o coronavírus trouxe para a gente pensar nesses dias. E o sofrimento por antecipação, né? Porque agora nós temos que pensar mais no agora. Porque hoje está aberto, amanhã pode piorar muito e pode fechar tudo de novo. E depois de amanhã, então, assim, agora com essa situação toda, apesar de tudo, nós estamos tendo que aprender a lidar com as coisas agora. Com o que está acontecendo agora. O que eu posso fazer agora, né? Exatamente. E porque a gente é muito controlador, né, Jéssica? Então, assim, agora a gente perdeu o controle, porque tem algo totalmente imprevisível. Então, isso leva pra gente para um conflito existencial. Quanto será que eu consigo controlar minha vida? Porque... será que eu tenho que planejar tudo mesmo e viver nessa obsessão? Ou será que eu tenho que levar a vida com mais leveza? Preocupar com hoje, não tanto com amanhã, que eu nem sei se vai chegar. Assim, a questão do planejamento é boa porque te dá um norte, assim, porque a gente pode conseguir controlar o nosso tempo, né? O que a gente controla de verdade? Eu acho que a grande pontuação que a gente tem que fazer com relação a essa situação de modo geral é o que a gente controla na nossa vida. O que a gente controla? A gente, só o resto vai pegar fogo aí, não sei o que vai acontecer, não. Mas, assim, o que a gente pode controlar? Igual nessa situação específica minha, que eu tenho parente que está doente, passando por esse processo. Eu também, assim, quando começou a quarentena, também dei uma surtada uma semana, fiquei paralisada, falei, meu Deus do céu, tá parecendo a gripe espanhola, aquelas coisas que a gente só lia nos livros de história, tô vivendo, que vida que é essa? Tipo, né, a gente começa a viajar, só que aí... que é a hora que alguém escreveu aqui sobre inteligência emocional. A gente tem que ter resiliência, a gente tem que fazer o que a gente dá conta. A gente tem que prestar atenção para o momento que a gente está vivendo, né? E aí, agora, minha mãe fez uma cirurgia, meu pai está com Covid, minha avó que mora lá junto com eles no outro lote está com Covid também. Só que agora eles já estão praticamente sarando, assim, já estão bem curados mesmo, sabe? Só que aí eu comecei a entrar num surto. Aí eu falei assim, gente, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, tá todo mundo morrendo. Comecei a enlouquecer com essa história. Só que eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Se eu for lá, eu tenho uma filha pequena. Se eu for lá, é perigoso eu pegar essa beleza desse negócio aí. Então eu não posso fazer isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso ficar aqui, posso mandar alguém entregar alguma coisa lá, eu posso, né, mandar dinheiro, não sei, alguma coisa assim. Mas assim... a gente tá, assim, esse vírus, ele tá mostrando pra gente o tanto que a nossa vida não tem estabilidade, né? É assim, ó. Só que agora tá jogado na nossa cara, né? Ao vivo e a cores mesmo. Não, é isso. E mostra também, Jéssica, isso que você falou é importante. Eu não tô querendo invalidar e falar que não tem que ter planejamento. Só que o planejamento, ele não pode te ter. É você que controla e não ele que te controla. Sim. Essa é a questão, né? De você faz ali e as coisas estão mudando, igual mudou, tudo muda e você fica estagnado naquele planejamento, sendo que agora é outro cenário. Você tem que ter criatividade, espontaneidade para se adaptar às mudanças. E tem pessoas, Jéssica, infelizmente, né, que com essa pandemia eles não entenderam ainda, estão paralisados. Tem pessoas que estão usando essa pandemia para se esconder atrás de coisas, atrás de medos, e não estão conseguindo ressignificar, não estão conseguindo sair do lugar. Por isso que a gente está aqui. E só para complementar, uma coisa também que ficou claro para a gente é o quanto que nós somos acumuladores. Quantas coisas que a gente achava que era importante e que a quarentena fez a gente ver que não faz nem falta. A coisa que a gente gasta, até pessoas, teve gente que descobriu namoros que não precisava de namorar, que consegue viver sem, eu falo namorado abusivo, namorado que não vale a pena. Mas quantas coisas que a gente colocou no lugar, a gente achava que precisava,
roupa, tênis que a gente nem usa. A roupa tava até pensando que a gente morreu, que não só usava pijama. Os pijamas nunca foi tão útil na vida, olha só, né? Verdade. E assim, a gente lembra de acumulador, a gente só lembra daqueles acumuladores compulsivos que passa ali, né, acho que é no Discovery, né? Não, no Discovery, tem um canal. Isso, sim, e as pessoas acumulam. E a gente também é acumulador, só que a gente não enche a nossa casa de lixo, mas a gente pode acumular relacionamentos, acumular mágoas, acumular dinheiro, às vezes que não está sabendo usar, porque que graça tem você ter dinheiro que você não diverte, não compartilha com ninguém. Então isso mostra, né, o quanto que a gente às vezes estava com prioridades invertidas, estava gastando tempo com coisas que realmente não importavam. Olha que reflexão maravilhosa. Sim. Uma coisa agora que você falou da questão do tênis, da roupa, que foi interessante, não sei se todo mundo que está vendo a gente aqui é daqui de Goiânia, mas uma coisa interessante é que o povo da 44 estava brigando para continuar aberto. Nada contra, gente, 44, comprar roupa, nada contra nada. Mas assim, o pensamento que me vinha na cabeça era assim, gente, eu vou comprar roupa para ir aonde? A prioridade é a minha saúde, eu tenho que ficar dentro de casa, eu vou comprar roupa para ficar desfilando dentro de casa? Não vou, gente. Então, para que essa loja precisa ficar aberta? A pessoa precisa ficar lá correndo risco de se contaminar, né? Então, assim, acho que uma coisa também é o bom senso, né? Que foi uma coisa, assim, que a gente está tendo que trabalhar cada dia mais com relação a essa situação que a gente está passando agora. O que é prioridade mesmo? Com certeza. Porque às vezes, Jéssica, às vezes a gente está acumulando muita coisa, porque uma característica do acumulador compulsivo é que ele está tentando preencher um vazio com algo, né? Aí então, aquele vazio existencial, aquelas lacunas, coisas que ele deveria resolver, e ele não vai, e aí ele começa a acumular e preencher a vida dele e se enche, e às vezes a gente faz isso, né? Quem nunca fez isso, às vezes se ocupa a mente, a gente enche a mente toda hora para tentar fugir. Já viu quando a gente briga ou tá com estresse? Ah, eu vou comer um doce? Ah, eu vou ali num cinema, né? Eu vou no barzinho, que ali, né, a cerveja me relaxa, mas às vezes isso é só um refúgio que você tá fazendo ali, uma fuga, né? Exatamente. Sim. Uma coisa também interessante. Gente, quem quiser fazer pergunta também relacionada ao que nós estamos falando, já tem uma aí que passou. Lidar com a reabertura está difícil. Vou ou não vou? Corro risco ou não corro risco? Eu acho que é bem isso que a Daiane tinha falado no início da questão da prioridade. O que é prioridade para você? Porque, assim, beleza, pode ficar tudo aberto, pode. Inclusive, eu fui fazer caminhada agora à noite, tinha barzinho aberto e o povo tá lá tudo junto, misturado, vamos dizer assim. O negócio acabou na cabeça do povo, né? Mas porque é prioridade para eles. Aí você vai ver o que é prioridade para você agora. E assim, o que acontecer com você, você vai arcar com a responsabilidade do que aconteceu, né? Assim, eu acho que uma coisa também que ficou bem explícita é essa questão da responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que a gente tem com a nossa saúde, né? Essa mental também, a saúde mental também é uma coisa que os números, os pedidos de atendimento, os números de internação também aumentou bastante com relação a pessoas que não estavam dando conta de lidar com, não estão, né, dando conta de lidar com toda essa situação, que realmente é preocupante mesmo, né? Sim, essa questão de ir, não ir, correr risco, é basicamente o que você precisa, né, hoje. Se tem as medidas protetivas, o mundo inteiro, porque a gente precisa voltar. Não adianta, sim. Isolamento não virou vacina, né? Não existe a vacina, e a vacina também, quando você vai, demora um ano para fazer efeito, né? As vacinas que já tem. Então, assim, porque às vezes tem um medo, sim, tem que ter, sim, a preocupação, a Jéssica está certíssima, temos que ter autorresponsabilidade, agora é o momento de você pensar no outro. Às vezes fala, será que realmente eu preciso ir num barzinho? Eu tô realmente precisando. Tem gente que tá lá, nem julgo, porque tem pessoas que precisa tanto, né, daquele momento, e passa uma matéria no jornal onde tem até uma cabine que você entra e desinfeta tudo, que o empresário colocou. Então, despressurização.
Isso, foi ser coisa do futuro, sabe? De volta para o futuro, foi muito louco. Então, que bom que os empresários estão se preocupando, que as pessoas estão se conscientizando. Então, vai na sua necessidade. Eu acho, uma coisa só que eu acho que o pânico, o medo não deve te paralisar. Você não deve parar sua vida por conta do coronavírus. Você deve se prevenir, se proteger o outro. Agora, jamais se privar por conta de um medo, por causa de um pânico excessivo. Porque esse tempo, que é uma coisa assim, acho que a gente pode até passar para já com o luto mesmo, esse tempo, ok, morreu muita gente, vai morrer muita gente ainda, com certeza. Mas assim, esse tempo é todo o tempo de vida, todo dia é um tempo a menos que a gente tem. Então, assim, esse tempo que você tá perdendo aí paralisado no pânico, no medo, se você tá paralisado no pânico, no medo, vai procurar ajuda, procura eu, procura a Daiane. Procura uma terapia, procura alguma coisa, uma ajuda. Não fica simplesmente paralisado nisso. Mas uma coisa que a gente precisa também aprender a lidar é com o luto. Porque eu acho que uma coisa também que aconteceu muito forte com essa situação da pandemia foi a gente ver o tanto que a gente está despreparado para lidar com o luto hoje em dia. Porque as pessoas... Parece que a morte surgiu de repente, ela sempre esteve, assim, acho que a única certeza, assim, é bem clichê essa frase que eu vou falar agora, aquela que, assim, o povo quer dar um tapa na minha cara, mas infelizmente é verdade, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer, e o povo tá muito assim, nossa, nós vamos morrer. Não, gente, é normal, né, infelizmente. Não é bom, não é agradável, né? Não é bom, não é agradável, não é legal, não é interessante. Posso prevenir, não vou, né, fazer essas artes aí. Mas, infelizmente, o luto, a gente tem que lidar com isso. Uma hora ou outra a gente vai ter que lidar. Sim, né? Não, isso só mostra, Jéssica, o quanto que as pessoas ainda têm muito pouco consciência de si mesmo, que é o autoconhecimento, que você bate tanto aqui no seu Instagram e que é tão interessante. Eu quero até trazer um exemplo aqui do Carl Jung, que ele conta uma história que um paciente depressivo crônico foi procurar ele, e aí chegando lá, o Carl vira para ele e fala assim, olha, vamos começar o tratamento, você vai fazer o seguinte, você vai diminuir sua carga horária, você vai parar de trabalhar 14, vai começar a trabalhar 8, e aí todo dia você vai para o seu gabinete, seu escritório, e vai ficar lá um tempo sozinho, fica lá sozinho. E então o paciente foi embora. Aí o paciente diminuiu a carga horária, aí chegava no gabinete, aí ele lia livros, colocava Mozart, e passou algumas semanas, ele voltou pro carro e falou assim, olha, eu não tô vendo melhora nenhuma no meu quadro. E aí ele foi explicar o que ele foi fazer, né? O psicólogo foi perguntar para ele. Aí ele falou assim, não, eu ia pro meu gabinete, colocava Mozart, lia alguns livros, mas não adiantou nada. Ele falou assim, olha, mas então você não entendeu. Eu falei que era para você diminuir, para você não fazer nada, para você não ouvir música, simplesmente ficar sozinho consigo mesmo. E aí o paciente, num susto, falou assim, não, mas eu não imaginaria pior companhia do que a minha. Nossa! Então, aí o Calvin até fala assim, pois é, isso que você oferece para as pessoas durante 14 horas por dia. Então, a pessoa não suportava ficar com ela mesma. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, inclusive, uma paciente minha, foi antes de ontem, ela falou, né, que estava muito difícil passar um tempo com ela, que estava angustiante. E esse vírus colocou a gente para realmente lidar com as coisas que estão faltando. E às vezes eu tenho que... Sabe o que é engraçado? Que uma das piores coisas é a autorrejeição. Por quê? Eu quero até ler uma frase que eu separei para vocês aqui, do Henry Nouwen, que ele diz assim, ó, ao longo dos anos, vim a perceber que a maior armadilha da nossa vida não é o sucesso, a popularidade, o poder, mas é a autorrejeição. Porque quando eu não me aceito, quando eu não me gosto, é que eu não estou fazendo apologia ao narcisismo, que eu já fiz um vídeo, inclusive, falando disso, né? Que a autoestima elevada demais, ela é prejudicial, pode ser perigoso. Você torna uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que passa por cima do outro, uma pessoa, né, fora de si. Mas eu estou falando, tem pessoas que não... Por isso que elas fogem tanto dessa questão de ficar um tempo sozinha, porque elas não suportam a sua própria companhia, não sabem lidar, não se conhecem. Por isso que às vezes o luto é tão difícil para algumas pessoas, né? Porque mexe
Engraçado que uma pessoa que tem auto-rejeição, se ela escuta uma pessoa, por exemplo, chamá-la de fracassada ou criticar, o que ela vai fazer? É verdade, eu sou assim mesmo. E por isso que tem muita gente que desenvolve alcoolismo, depressão, porque a pessoa se odeia. O problema é que essas pessoas, geralmente, elas nunca tiraram um tempo da vida delas para elas se autoconhecerem. Aí o que acontece, né? Nosso subconsciente é 95%, 97%, sei que é uma quantidade muito grande, e 5% de consciência. Então, tudo aquilo ali que está ali naquele iceberg tá para baixo, né? Tá submergido. E você vai aceitando tudo que todo mundo te fala. Aí vai sua mãe, vai seu pai, vai seu irmão, se você tiver, vai todo mundo da escola te falando e te colocando um monte de rótulo. E você vai aceitando tudo aquilo. E você nunca parou um tempo na sua vida para falar assim, não, mas espera aí, beleza, todo mundo falou esse tanto de coisa aí, mas quem que sou eu? Eu acho que essa pergunta, quem que sou eu, não é seu nome, e nem sua profissão, nem a sua idade, e nem seu casamento, seus filhos, nada disso. Quem sou eu, por exemplo? Quem sou eu, Jéssica? Quais são os meus desejos? Quais são os meus valores? Qual o meu propósito? Quais os meus princípios? Então, e aí o que acontece? Às vezes, quando você não consegue desenvolver isso, essa autoimagem, essa autorreflexão de si mesmo, esse autoconhecimento, você começa a colocar tudo para fora, né? Você começa a prestar atenção em todas as coisas que estão no externo e não presta atenção em nada do interno. E aí, tudo que todo mundo te falar vai ser a verdade. E aí, realmente, fica impossível, porque, assim, se você, que foi a primeira live que a gente fez, né? A autoestima é eu que lute, porque se eu não lutar para eu me conhecer, se a Daiane não lutar para ela se conhecer, todo mundo que está assistindo essa live não lutar, nós vamos ser apenas um bando de pessoas com um monte de rótulo de percepções, que tem um monte de ruído, que tem um monte de interferência, e nunca vai saber quem é a gente. E aí fica difícil conviver com a gente mesmo. Porque, imagina, tem 9 bilhões de pessoas nesse planeta, cada um pensa uma coisa de você. E se você não sabe quem é você, você vai aceitar os 9 bilhões e você vai ficar por isso mesmo. Tipo assim, é um zero à esquerda, não tem vida. Que aí é onde acontece, né? Vários transtornos, vários problemas, alcoolismo, dependência química e todas essas coisas. É justamente isso mesmo. É porque acaba sendo um refúgio, né? Sim. E aí também o vitimismo, né? Que foi que você postou no seu Instagram também, que eu achei ótimo, apesar que eu estou bloqueada essa semana para curtir, porque o Instagram me odeia, tô brincando. Eu fiz um limpa lá, o povo me bloqueou, mas beleza. Sobre o vitimismo, que é uma coisa que eu acho que, já que você já postou, você pode até falar melhor que eu sobre o vitimismo, né? Que aí você começa a ser vítima de todo mundo, porque você não sabe, você não tem uma base, se a gente não tem uma estrutura, fica, ó, né? Igual uma bandeira envergando. E aí, o que é que você fala do vitimismo, para quem tá com esse problema aí de não se entender muito bem? O vitimismo ele é um lugar que, na verdade, a pessoa que é vítima, o que ela tem é uma falta de amadurecimento. Porque amadurecer, né, ele custa caro, porque todas as escolhas têm uma consequência. Então, o vítima, ele sempre se coloca que a dor dele é maior que a do outro, então ele sempre vai precisar do outro para se estabilizar, porque ele não quer sofrer justamente as consequências, assumir as responsabilidades. O vitimista é como se ele fosse um adolescente. Tanto é que as pessoas que eles se relacionam também vão ser pessoas que têm essa característica mais de mãe, de pai, de cuidar. Ou então se junta com aquelas pessoas inconsequentes como eles, né? Tem um livro Sim. que a gente lê na psicologia analítica que chama Puer Eternus, que é o adolescente eterno, né? Que é a história do Peter Pan. Que é aquela pessoa que ela fica burlando o crescimento de toda forma. A pessoa tá lá com 50 anos, aí ele quer viver igual o boyzinho, né? A mulher quer viver igual a menininha lá de 15. Aí aquela vestimenta que é daquele tipo de pessoa daquela idade, as responsabilidades que a pessoa não quer ter. Então, assim, eu acho que um movimento que eu tenho feito muito
quando eu vou fazer meus vídeos, quando eu vou falar com as pessoas, é da gente ter coragem de ser e bancar o que a gente é. Ao invés de ficar muito preocupado em ter coisas, em ter relacionamentos, ter qualquer coisa que não seja o ser, a gente tem que prestar mais atenção, que a gente tem que ser primeiro, tem que amadurecer, ter a idade que a gente tem, trabalhar nessa vertente, para depois ficar preocupado em ter coisas, ter pessoas, ter relacionamentos. É porque isso é consequência, porque uma pessoa saudável, Jéssica, ela atrai pessoas do lado Sim. dela, é algo natural, então as coisas vão indo, vão fluindo, porque ela tá preocupada ali consigo, com a sua evolução. Engraçado você tá falando disso. Ela surfa, né? Ela surfa na idade que ela tá, ela vai só indo, ela não fica evitando, porque quando você tá. Você fica até meio desconjuntada, assim, igual eu. Tenho 36 anos. Se eu for querer ser uma pessoa de 20, eu vou ficar meio assim, sabe? Nossa, aquele vestido ali não dá certo. Nossa, aquele povo ali, vou ter que conversar com aquele povo ali, não combina muito, é meio estranho. Nossa, sabe? eu tô passando Fica uma por coisa, isso. parece que você tá tentando encaixar numa caixa que não te cabe. Exatamente. E a pessoa vitimista, você passa por ela anos, você vê que é a mesma conversa, que é a mesma estrutura, as mesmas piadas, A mesma vida, porque... a mesma vida. A mesma vida, porque aquilo ali é a zona de conforto dela. E é engraçado que os transtornos de pânico, né, os ataques de fobias, ansiedades, elas aumentaram, não é? Por conta da quarentena e tudo mais. Mas o que fez me lembrar uma fala que você falou aí? Essa questão do autoconhecimento, ele é tão importante que quando uma pessoa ela tem um ataque de pânico, nada mais, nada é que ela está tirando para fora e transferindo para o objeto as causas e os conflitos internos que ela não sabe lidar justamente pela falta de identidade. Olha o tanto que isso é forte, o que você falou. Então, aquilo que eu tenho dentro, a falta do meu autoconhecimento, eu vou e transfiro para o objeto, né? Fobogênico, né? O medo de elevador, um avião, o medo de barata, o medo de me expor, porque uma pessoa que tem transtorno, né? O TAG, ela tem muito medo de ser julgada pelas outras pessoas, né? Medo de pessoas. E o pior é que é uma coisa que é travestida, né? Assim, vou mudar esse nome, porque o travestida é difícil, né? Mas uma coisa que ela tá invertida. Tipo assim, ela não se identifica com ela mesma, ela não entende ela mesma, aí ela pega e projeta o que ela tá sentindo em outra coisa, só que a coisa não vem explícito. Fala assim, não, isso aí é porque você não tem personalidade, você não desenvolveu sua identidade, aí o trem fica disfarçado. Que aí é onde a gente, né, os psicólogos, nós no caso, a gente tem que trabalhar para fazer a pessoa perceber que ela tá ali disfarçando, até a projeção dela é disfarçada. E é muito difícil. É muito psicólogo, né? Porque, cara, o nosso trabalho é muito difícil, não é fácil. Eu gosto muito. Mas é difícil mesmo, porque a gente começa nessa onda de meio de uma investigação mesmo, né? Peraí, vamos entender aqui. Por que isso aí aconteceu? Quando começou? Por quê? O que tá acontecendo na sua vida que essa coisa tá desabrochando, assim, dessa forma? Porque essa questão mesmo do pânico é uma coisa muito disfarçada, muito velada, vamos dizer assim. O subconsciente consegue enganar a gente para que a gente não veja o que realmente é, porque é tão difícil da gente aceitar, essa que é a questão. É uma coisa que é tão difícil da gente aceitar, que a gente guardou tão profundamente, que na hora que ela sai muito disfarçada. Aí você tem que trabalhar em cima disso, né? Aí é terapia, é autoconhecimento, aí começa todo o trabalho, né? Sim. De entrar nesse lugar, né? Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho dessa melhoria do diálogo interno, porque é mais ou menos nessa vibe que a gente já tá falando mesmo, que ter o cuidado com esses julgamentos que nós fazemos às vezes da gente, que é bem essa coisa que eu acabei de falar, que a gente às vezes deixa uma coisa tão bem guardada, tão escondida, que pra gente é uma coisa que precisa ser recriminada. Esse que é o problema. Se a gente tiver um pouquinho mais de amor pelo que a gente... pelas partes da gente, mesmo aquelas feinhas que a gente não gosta, fala assim, isso aqui
não gosto muito disso aqui, não, mas fala assim, não, querida, vem aqui, vamos, vai estar tudo bem, eu vou te chamar do mesmo jeito. Mas não, o que é que a gente faz, por exemplo? Eu vou dar o meu exemplo, que é melhor. Desde pequena eu sou muito recriminada porque eu falo alto, muito alto. E pra mim teve uma época da minha vida que isso pra mim era o fim. Aí eu fiquei, que foi o que eu falei, que a gente começa a ficar transformada, né? A gente vai ficando meio capenga. Aí eu ficava tentando falar baixo. Aí fica aquela coisa assim, igual adolescente que fala no volume, aí de repente faz assim, e volta. Aí fica aquela conversa toda esquisita, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho em cima disso, que eu faço terapia tem muitos anos, de aceitação de mim mesma, né? E aí eu vi que não, eu converso assim, eu tenho que lidar com isso, pode ser estridente para algumas pessoas, mas aí eu comecei também a trabalhar os pontos positivos. Mas se eu for dar uma palestra é maravilhoso, porque quem estiver lá do outro lado vai ser incrível. Se eu for gravar um vídeo é ótimo, que eu não preciso de microfone. Aí eu fui começar a trabalhar isso, porque assim, todas as nossas partes que a gente acha feia, ou que alguém disse que é feio, mas que não é, que é só diferente do que está habitual, tem uma coisa bonita, tem uma coisa de importante que você precisa daquela parte que você acha feia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse diálogo interno que a gente tem com a gente. Não é porque a pessoa apontou o dedo e falou, isso é horrível, o jeito que você anda é horrível. Não, aí eu ando assim, Deus fez essas pernas perfeitas aqui, meu pai, minha mãe, tá tudo bem, elas me levam, elas me trazem e vamos viver com essas pernas do jeito que tá. Ao invés de falar assim, nossa, minhas pernas é feia mesmo, aí já quer andar só de calça, aí quer andar de vestido longo, sabe? Aquela coisa de querer esconder as partes que as pessoas falam que são feias, né? Exatamente, porque essa questão, nós somos os nossos piores inimigos. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Né? Será que eu não sou meu maior carrasco? Eu não sou maior que pessoas críticas. Quando você vê uma pessoa crítica demais, pode saber, meu irmão, se ela está te criticando, você não sabe o tanto que ela se martiriza. Porque geralmente o que a gente mais aponta no outro, né? O erro que a gente mais aponta no outro, que a gente mais critica, geralmente é o que a gente menos gosta, que a gente mais odeia em nós. Sim. Então, isso é muito forte, né? A gente tem que parar e pensar, e é justamente isso que você falou, porque a autorrejeição, ela é muito pior do que, né, popularidade, poder, dinheiro, porque essas coisas acabam que elas, né, nos mantêm, alimentam o nosso ego. Mas quando eu só sei me autodepreciar, não reconheço as minhas qualidades, inclusive a gente falou isso, né, na live da autoestima, né? Que a autoestima ela é formada em cima dos seus talentos, não é em cima do seu exterior, é formada em cima do seu interior. Justamente. E quanto mais a gente tem um compromisso com nós mesmos, quanto mais a gente consegue delimitar algumas coisas e trabalhar em cima daquele limite que a gente colocou, mais a nossa autoestima fica melhor, fica mais alta, a gente se sente mais amado, porque a gente tem um compromisso com nós mesmos. Então, assim, a gente está mantendo aquele compromisso, a gente está se respeitando. E, assim, essa questão na quarentena, que agora vai começar, né? Já começou, né? A história de estar engordando, a história de viver de pijama, a história de ter que trabalhar, cuidar de casa, várias coisas. Eu estou sobrecarregada, mas como que a gente pode fazer para melhorar esse diálogo interno, né? Para a gente lidar melhor, porque já é uma coisa tão martirizante ter que sair, ter que lidar com essa máscara, com esse álcool em gel que a gente quase tem que tomar banho com ele, todas as coisas. E aí a gente ainda chega em casa e ainda vai ficar se destruindo. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é ter um cuidado com esse diálogo interno. Com o que seus pensamentos, o que sua mente anda falando para você? Se é positivo ou se é negativo. Exatamente. A mente, ela nos obedece. Agora. Sim. Né? E aí eu acho que você fez uma pontuação muito boa aqui, né? Em referente às escolhas, como que eu vou escolher me sair com esse vírus, essa doença que mudou o planeta. Né? A gente tem que abrir a nossa mente. Não foi só o Brasil, o mundo foi afetado. E como que eu me encontro nesse mundo?
né? Você vai deixar o coronavírus te paralisar, você vai deixar o medo, o pânico, ou você vai encontrar novas possibilidades. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui, se você está se sentindo paralisado, está se sentindo ainda muito afetado, né? Apesar que não tem como, mas assim, se é algo que tem te deixado na lona, você tem que começar, hoje é um bom dia para você começar a avaliar, se autoavaliar por dentro, né? As suas questões, seus vínculos familiares, né? O seu trabalho, como você tem lidado com essas coisas, e procurar ajuda. Se você não consegue sozinho, né? Hoje eu atendi uma adolescente que ela falou, não, eu só vim procurar ajuda porque realmente porque eu não aceito ajuda, não gosto de aceitar ajuda, porque quando alguém me ajuda, eu me sinto incompetente, eu me sinto humilhada. Olha só, né? Quando Não, você... isso é adolescente, né? Pensa, pensa. Mas isso aí entra, essa questão de se sentir incompetente, humilhada, porque a pessoa, o que é que essa frase tem escondida atrás dela? O perfeccionismo, né? A pessoa não pode errar. Sim, E para onde que a gente vai se a gente não erra? Para lugar nenhum, porque assim, para andar a gente teve que cair. Para engatinhar a gente teve que cair. Para aprender a ler a gente teve que bater cabeça e não foi pouco, foi muito. Né? Então, assim, para fazer uma prova para tirar uma carteira foi difícil. Então, assim, tudo tem erro. Tudo a gente tem que aproveitar esse erro. Lógico, não precisa ficar errando a mesma coisa sempre, né? Mas a gente tem sempre que estar aproveitando esse erro. É porque tem muita gente, Jéssica, muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração, né? Sim. Então, a pessoa. Então, é tão. Não, se a gente for começar aqui, a gente vai viajar. Eu quero até dar um aviso aqui que falta menos de. Falta uns 10 minutos, menos de 10 minutos pra gente encerrar a live. Senão vai ficar igual da outra vez. Da outra vez caiu do nada. Vamos abrir para o pessoal fazer uma pergunta, né? Colocar aqui para a Jéssica fazer alguma consideração aqui. Mandem perguntas aí, a gente tem uns 10 minutinhos, vamos deixar aqui livre, né? Sim, se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode mandar aí também. Tem gente falando, ninguém é perfeito mesmo, errando que se aprende, mas é porque errar dói, né? Errar é chato mesmo, mas assim, é a única forma de aprender é errando. Como é que você vai saber se você quer fazer uma coisa, se você gosta de uma coisa, se você não tentar? E tentar, pode ser que você erre, pode ser que dê certo. Se deu certo, aproveita. Se deu errado, aproveita também, que você já não vai errar daquela forma direita. Eu acho que o grande insight que tem que ter dessa questão do fracasso para evitar, porque o perfeccionismo não existe. Assim, uma coisa que a gente tem que sempre bater no martelo, a gente vai ficar melhor. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, né? Mas o perfeccionismo não existe. Dicas para ajudar pessoas a saírem da estagnação e criar uma rotina. Planejamento. Planejamento. Tem uma técnica que chama técnica SMART, que é específica, mensurável, alcançável e que tem um tempo, ajuda a sair dessa estagnação. Mas a primeira coisa, antes de tudo, é querer. Né, Daiane? Primeira coisa que a pessoa tem que querer. Porque, assim, se você quer para outra pessoa, isso aí também não funciona. A pessoa que quer, ela tem que querer. Se ela não quiser, ela não vai sair de lá. Infelizmente, esse é o primeiro passo. É porque exige renúncia e sacrifício. Então, se você não estiver disposto, quando chegar no momento de sacrificar para sair dessa zona, né, dessa estagnação, e na hora de criar a disciplina, que é o hábito, que a Jéssica falou do planejamento, a pessoa vai desistir. Porque ela não está fazendo o que ela quer, o que ela tem necessidade, mas é para o outro, ou é por qualquer outra situação da vida. E assim não vai. Por isso tem muita gente que começa e não termina. Inclusive, eu tenho até um vídeo sobre isso. Pessoa começar e terminar. Falando só disso, 8 minutos. Mas tem uma coisa que acontece muito, que as pessoas ficam estagnadas, porque, assim, não sei a geração atual, mas a nossa geração, quando a gente conseguir alcançar algum objetivo, que é o problema que a gente tem com meta, quando a gente conseguir alcançar algum objetivo, o que a nossa mãe, o que nosso pai falava? Não fez mais que obrigação. Então, isso criou um problema tão grande na nossa cabeça que a gente pode alcançar o Everest, o topo, que a gente vai falar assim, não fiz mais que a minha obrigação. Então, a gente nunca vai dar valor em nada que a gente faz. Esse que é o problema.
É isso Só que a mesmo. gente tem que continuar persistindo para a gente calejar nosso cérebro, fazer aquela nova trilha neuronal lá, para poder, que é 90 dias fazendo a mesma coisa e dando valor na coisa que a gente está fazendo, para poder criar novas ramificações e modificar esse pensamento. Porque se a gente continuar pensando assim, não valoriza mesmo, não. É, né? Porque é comprovado cientificamente que o ser humano ele só consegue criar um novo hábito, um novo comportamento a partir de 90 dias. Tanto é que as empresas de RH, o contrato é de 90 dias. Porque é a Sim, experiência, o tempo que a pessoa tem para para conseguir se adaptar, né? adaptar, criar habilidade para conseguir desempenhar aquele cargo. Sim, justamente. Gente, hoje a gente vai terminar na hora certa. Isso, mudar os padrões. Ah, uma coisa também muito importante é ter o pensamento mais flexível. Se dispor a aprender coisas novas sempre. Porque aí o seu cérebro ele vai doer, não vai querer, porque nosso cérebro quer economizar energia, né? Ele não quer gastar porque ele acha que a gente ainda está no tempo das cavernas, a gente vai morrer a qualquer instante. Então, ele quer economizar energia. Então, assim, a gente tem que. Eu fiquei vendo a Daiane rir e perdi um raciocínio. A gente tem que investir na flexibilidade de pensamentos, fazer coisas novas, fazer novos roteiros, novos caminhos, aprender coisas novas e por aí vai. É Entendeu? isso aí, desse jeito. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta que a gente vai finalizar, senão o Instagram derruba a gente, igual semana passada a gente fica sem vídeo. É, ainda não salva, né? A gente conversa tanto que vai indo. Mas é muito bom, porque obrigado, né? Vamos pegar esse restinho para agradecer a todo mundo que acompanhou Sim, todas as lives. Teve gente aqui, pessoas, que todas as lives elas bateram um ponto aqui. Muito obrigado pela sim, confiança. O nosso propósito foi esse, né, Jéssica? Dar o sim, melhor para vocês, ajudar, contribuir, né? Com tudo que a gente recebeu na nossa faculdade, a gente porque o conhecimento e a sabedoria que fica só pra gente, ele só é ego. Porque você só sim, fica pra verdade. você, né? Sim. Era isso que a gente queria mesmo. A gente queria mudar um pouco dos pensamentos habituais que a gente tem que a gente tem tido acesso por agora, né? Nessa época difícil. E a gente pode organizar, né, Daiane, também depois para a gente fazer mais algumas lives. E que bom que todo mundo adorou. Muito obrigada pela participação das pessoas que sempre estiveram aqui também, que eu também quero agradecer. E a gente vai finalizar, senão a gente vai cair. E um beijo. Muito obrigada, Daiane, por ter aceitado o convite, por ter me feito o convite, né? Porque foi a Daiane que me chamou. E foi muito bom, Daiane, adorei, curti muito. Foi muito legal, Jéssica. Obrigada também pela parceria, por ter aceitado logo de cara, nem hesitou. Todo mundo sabe que eu sou um pouco fora da curva, né? Mas, né, eu falo meio. Adoro Mas gente todo fora da psicólogo curva, tem que desses, ser. esses que são meus amigos. É isso aí, pessoal. Obrigada. E assim, quem sabe se vocês fizeram um mutirão, né? Lançar um desafio aí, né, Jéssica? Quem sabe a gente Sim, lança aí, né? Circuito parte 2. Vamos ver, com temas que vocês vão mandar, pensa. Fazer sim, aqui uma live bom, com um tema que você sugerir. sim, isso é muito bom. Muito bom a gente Não se é? organizar. Sim, com certeza. Então vamos finalizar. Então, Um beijo vamos para lá. todo mundo. Muito obrigada para quem participou. Muito obrigada, Daiane. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. E o senhorita que salva lá. Tá.